Olá a todos, sou o Danilo Herculano, Head de Relações com Investidores, M&A e Novos Negócios aqui do Banco BMG. Esse é mais um episódio Papo com RI, uma série de podcasts que sempre traz um executivo para aprofundar sobre os negócios do banco. Estamos em uma série especial sobre as investidas. Hoje vamos falar sobre a Haro Labs, especializada no desenvolvimento e manutenção de softwares e na formações de profissionais de tecnologia. Convidei o Rodrigo Sol, fundador da Haro Labs, com ampla experiência em tecnologia. Fundou a Haro há mais de 12 anos e recebeu o aporte do BMG em 2020. Sol, agradeço por estar aqui hoje, agradeço por ter topado o desafio. Eu sei que é difícil sair da casinha, eu sei que é difícil botar a cara aqui e falar para o mercado, então, mais uma vez, super obrigado por ter topado. Obrigado, Danilo. Eu que agradeço aí a oportunidade de conversar um pouquinho com você e contar um pouco daquilo que a gente faz, daquilo que a gente gosta de fazer. Então, muito obrigado. Ô Sol, eu te apresentei como fundador, cara, mas até antes aqui, me fala um pouco assim, a gente estava batendo um papo aqui, qual que é o seu papel na Haro hoje, cara? O meu papel hoje na Haro é de ajudar os times a encontrar soluções para os problemas do dia a dia, para os cenários que a gente encontra. Então, eu estou sempre junto de qualquer time que tenha necessidade, estou lá colocando a mão na massa, ajudando a encontrar caminhos para a gente poder conseguir entregar valor no final. Mão na massa mesmo, mão na massa. Você escreve na verdade, eu me divirto quando eu estou escrevendo código. Todo o resto é só para eu ter a oportunidade de escrever um pouquinho de código. Pô, e agora que você falou que você é, o que você faz, cara, e quem que é a Haro, né? Quem é a Haro e de onde que veio a ideia sua e do Ramon de montarem essa empresa, cara? Então, é interessante, assim, porque eu e o Ramon, a gente nunca teve aquele sonho de empreender, que é normal, né? Tem aquelas pessoas que sonham em empreender. O nosso sonho é construir coisas, assim. É meio coisa de engenheiro, de ter as coisas prontas. E a gente trabalhava junto numa grande empresa do setor e a gente via que as entregas não atingiam a qualidade que a gente achava que era necessário. E a gente até brincava muito que as empresas de tecnologia, elas estavam parecendo os novos marceneiros, né? Prometem, cobram caro, mas chega o prazo e não entrega, aquilo que era esperado não é como é entregue. Então a gente ficava muito incomodado com isso e achava que tinha um jeito de fato, conseguir fazer diferente. Sim. E esse jeito, ele passava não só pela excelência técnica, mas principalmente pelo comprometimento e a qualidade das pessoas envolvidas, né? Assim, do ponto de vista de soft skills, ter as pessoas certas, engajadas, com o conhecimento e orientadas, essa é a nossa tese. A gente conseguiria, de fato, construir coisas legais. E cara, 12 anos em mundo de tecnologia, muita coisa mudou, né? De lá para cá, assim, o que você lembra, assim, que foram os principais marcos de mudança dentro da Haro? Olha, sabe o que é interessante? Assim, eu tenho uma tese, como eu enxergo a tecnologia, a computação, que quando muda a interação das pessoas com a computação, o impacto é muito grande, né? Então, quando a gente pensa lá atrás, como que eram as primeiras interações homem-máquinas? Terminais burros, né? Lembra? Telinha ali, um teclado e tal. Aí a gente avançou um pouco no tempo, começou a ter interface gráfica, o mouse, isso mudou completamente a forma que a gente construiu as coisas, né? Então, dentro do ciclo da Haro, a primeira grande mudança foi quando a gente começou a ter tela sensível ao toque, no celular, né? As pessoas começaram a ter acesso a informação em todo lugar. Então, isso muda completamente a forma que a gente constrói soluções. E essa pergunta é interessante porque, na minha visão, a gente está exatamente no momento de uma nova mudança, que a gente vai passar a ter uma computação mais ubíqua, ou seja, você não precisa de um dispositivo para ter a informação. A computação está acontecendo o tempo todo. Então, a gente está escutando muito falar sobre inteligência artificial, mas isso é só uma forma da gente ter aquilo disponível de uma forma mais orgânica, né? Então, nós estamos justamente nesse ciclo nos preparando para essa transformação. Então segura um pouco dessa parte de tecnologia, tem um miolo, tem um miolo aqui que a gente vai aprofundar bem, cara, bem legal. Mas antes dessa história, cara,
pô, já tinha muito CVC andando, já tinha muito Uhum. investimento de corporate, já tinha os investimentos seriais em 2020. E vocês optaram, né? Eu acho que também você acabou de falar assim, não era muito uma visão de empreender, mas sim de criar solução. Vocês criaram uma super solução bacana, já tinha uma proximidade grande com o BMG, e aí, né, dentro daquela Angel, Série A, Série B, Série C, você foi direto lá para o investimento do banco. O banco não tinha nenhum CVC tão bem formado, mas você, o Ramon, né, seu sócio, tinha uma ótima relação com o Mazon, que na época era o nosso CTO, diretor de operações do banco hoje. Quais que eram as suas expectativas, cara, naquele momento, com a entrada do banco dentro da sociedade? Bom, antes um pouquinho, por que era legal para a gente se aproximar do banco? Tudo que a Raro queria era estar perto de alguém que tivesse cenários complexos para resolver o tempo todo. Entendi. A fonte de cenários críticos, segurança, volume, mudanças rápidas de mercado. Então, ou seja, uma fonte para a gente exercitar aquilo que a gente gosta, que é criar as coisas, né? Então, isso, se você perguntar assim, qual que é o grande motivador? Assim, era a diversão de chegar próximo de problemas que talvez a gente não tivesse tendo acesso na nossa caminhada até então, né? Então, foi natural. A gente nunca procurou, a gente tinha um caminho sustentável, orgânico, mas a gente viu isso como uma oportunidade porque a gente viu sinergia, né? Quase um sandbox, né? Um investidor que ia te dar um acesso. Exatamente, a cenários que te estimulam a te desenvolver. Então, isso, claro, que outra coisa que era muito importante para a gente é que, como eu disse, nós somos os makers, mas nos falta o conhecimento, às vezes, da governança, né, da gestão, e estar próximo de alguém que pudesse transferir também isso para a gente, nos tornaria uma empresa mais sólida, porque às vezes a gente foca muito em fazer, mas a gente sabe que manter o negócio de pé envolve muito mais do que simplesmente ali construir as coisas, né? Sim. Então, essa proximidade com esse movimento, né, buscava transferir, do mesmo jeito que a gente poderia transferir um pouco de tecnologia para o BMG, sim, a gente gostaria de absorver gestão do BMG. Pô, cara, isso é a única coisa que a gente tem certeza é que 100% das nossas expectativas não vão ser cumpridas, né? Uma parte delas sim, mas 100% é absurdo. Não tem jeito. E não foi assim com o banco, né, não cara? Como que tá esse modelo hoje? Como que você vê essa pegada hoje, Sol? Eu acho que, assim, como tudo, as necessidades fazem a gente apontar para caminhos diferentes, né? E coisas que você não imaginava inicialmente, elas acontecem, são coisas positivas, e tem coisas que você precisa entender o contexto e buscar alternativas, né? Eu acho, assim, que nesse tempo que a gente tem esse relacionamento, é uma renovação constante de expectativas, de alinhamento, de estímulos, né? Então, às vezes a gente está indo para um lado e começa a divergir em algum aspecto, a gente senta e realinha, e há uma boa vontade sempre das partes para trocar. Porque o que é da estratégia da Raro que faz sentido para o BMG, do que é a estratégia do BMG que faz sentido para a Raro. Então, ou seja, há disposição para o diálogo das duas partes. E como isso é feito com uma certa frequência, né? Isso que é o mais importante, porque ali quando cada um decide, começa aí, às vezes começa a divergir. Opa, vamos voltar, vamos convergir de novo, né? E o que você está falando, parece que você está pegando um manual de startup, né? Porque é importante as partes estarem dispostas. Sim. Tanto a gente como o banco que fez o investimento, quanto vocês quanto investidas, e no caso de qualquer startup, de qualquer joint parts aqui, né? Junção dessas partes, dessas empresas, para encontrar o melhor fit, né? Então começa de um jeito, as coisas vão mudando, o cenário muda e aí precisa. E aí, cara, falando disso, me lembra da época que a gente estava no IPO, né? E eu, né, com meu boné de RI ali, vendendo muito a Duda, né? Que ela era a única inteligência artificial que fazia uma operação end-to-end do negócio. E quando a gente chegou nos Estados Unidos, eu tinha uma parte que eu fazia um dueto com o Flávio, e aí ele, né, eu transferia dinheiro para ele me transferia, e não funcionou, cara. Aí naquele dia a gente abortou as apresentações, a parte do pitch que tinha isso, e acionamos a tecnologia, e eu lembro que a gente já chegou numa outra cidade dos Estados Unidos na manhã seguinte, e já estava funcionando, tinha dado algum pau ali no IP, alguma coisa.
Mas lembrar dessa história para mim, só, eu tô contando essa história para lembrar da relevância da Haro mesmo antes do cheque, né? Vocês tiveram um papel bem interessante na construção do banco digital do banco, né, cara? Sim, foi legal. Só essa situação também mostra um pouco do que a gente chama de comprometimento, né? E também das incertezas que envolve a construção de um software. Nesse caso, as APIs tinham sido testadas dentro do país. Fora do país, por questão de segurança, nessa hora, a gente teve um bloqueio. E aí, ou seja, é na hora do vamos ver. Então, nós precisamos responder imediatamente. Não adianta fazer isso, né? Agora, falando assim, da Duda, que foi um componente que a gente tem muito orgulho de ter feito parte, né? E ela surgiu, olha como são as observações do dia a dia que trazem boas ideias, né? Quando a gente foi chamado para contribuir na construção do Banco Digital, das personas importantes naquele momento era um público mais experiente, Sim. que tinha pouco trato ainda com smartphone, estava começando e tal, e a gente precisava trazer esse público para dentro do aplicativo, de alguma forma, né? E aí minha mãe Ela está em casa, né, cara? Não, ela sempre foi uma pessoa com uma certa aversão a dispositivos e tal, nunca teve contato, não sabia usar, e de repente eu vi ela usando o WhatsApp. E eu falei assim, por que ela está usando o WhatsApp? Porque foi a forma que ela encontrou de se manter em contato com os filhos, com a rede dela, porque estava todo mundo ali. E ela aprendeu a usar o WhatsApp. Então, sozinha, né? Ninguém precisou lá ensinar ela. Então a Duda, a inspiração assim, poxa, se minha mãe consegue usar o WhatsApp, se eu tiver dentro do aplicativo do banco um ambiente onde ela possa pedir qualquer coisa e ela não simplesmente obtenha a informação de volta, que tem que clicar ali, mas que aquele agente inteligente resolva para ela e faça a transação, poxa, esse público consegue usar o banco. Cara, foi legal implementar isso. Só uma curiosidade, cara. Eu usei essa narrativa, eu não sabia que ela nasceu com você. Eu usava ela no meu pitch, né? A Duda nasceu com esse propósito, etc. Eu não sabia que foi esse insight. Foi lá, a dona Maria Antônia, lá, com o óculos dela, pegando o celular no WhatsApp. Eu falei assim, poxa, mas por que ela tá usando isso? Aí que veio a ideia. E você conseguiria caracterizar ou pro banco, ou pro mercado, uma outra entrega que você se lembra, assim, da A gente já fez, assim, quando a gente ia pro mercado, a gente tem bastante coisa interessante. Inclusive tem um projeto que, assim, é uma paixão nossa, que ele tá até hoje aguardando o último empurrão, que a gente fez aqui para a Prefeitura de São Paulo, a automação de todos os controladores de trânsito do semáforo, os protocolos, a gente reconstruiu os protocolos, a central de processamento, de controle, e homologamos hardware para poder rodar, e por uma questão interna, e daí já entrando na esfera governamental, o projeto ainda não foi para a rua. Então esse é um projeto, e a gente tornou esse projeto de código aberto, porque a gente entendia que ele poderia dar uma contribuição muito grande para a mobilidade em cidades grandes, porque se funciona aqui em São Paulo, funciona em qualquer lugar do mundo, né? Exatamente. Então, a Haro abriu mão dos direitos da propriedade que a gente tinha, para que essa solução pudesse ser usada da melhor forma possível para quem tivesse interesse. Então, assim, essa é uma contribuição que a gente... E uma contribuição para a sociedade também, né, cara, como um todo, bacana. Mas, olhando o BMG especificamente, quando eu penso hoje, e tem uma coisa muito curiosa, que eu não consigo mais diferenciar o que é contribuição da Haro do que é do BMG. Olha que bacana, cara. Eu não sei. Legal. Se você me perguntar assim, nos últimos 2 anos, porque os times trabalham como se fosse um time só. Então aquilo que é feito por todos. Não tem mais assim... E essa era a ideia, né? Sim. Então a Haro é muito mais um indutor, um acelerador, mas o resultado não é da Haro, é de todo mundo. Então você me pergunta, tudo que foi feito, de certa forma a gente teve algum pedacinho, mas nós fizemos sozinho. Que foi um pouco ontem, né? Hoje a gente tá aqui falando podcast, mas o Sol tava aqui ontem e a gente tava apresentando ele pro novo CTO. E aí era justamente esse desafio que a gente tava falando, né, Sol? Como que a gente pode fazer mais? Como que a gente pode trazer mais a Haro e mais o BMG junto? E aí eu perguntei, fiz essa provocação pro Sol, junto com o Luiz, com o CTO do banco. E aí o Sol falou assim, cara, eu quero o desafio, eu quero participar do desafio com vocês, eu quero pensar junto. E aí a gente tava decupando um pouco disso, né, Sol? Você tava dizendo, cara, eu quero que vocês apresentem um desafio, tragam um pouco da equipe técnica,
pode falar um pouco mais sobre isso, Sol? Como que você pensa desse Sim, lado? sim, porque eu acho que, assim, a gente tem em ambos, né, aqui, tanto no BMG quanto na Raro, profissionais muito capacitados, muitos cenários para trazer evolução, né? E aí a gente sempre pensa o BMG como um local que demanda evolução, mas não é um ambiente de experimentação, porque Entendi. a gente está falando de uma estrutura corporativa, com compliance forte, governança forte. Então, algumas tecnologias, alguns processos, eles precisam ser amadurecidos em outros lugares para depois serem incorporados ao ambiente do BMG. E esse é um papel da Raro. E a Raro tem diversos clientes em outros segmentos, onde a gente pode experimentar coisas de forma que, se aquilo não produzir o resultado esperado ou tiver algum efeito colateral, isso não seja um problema crítico, que ele está contido, né? Então, quando eu chego e falo, poxa, é porque nos últimos anos a gente experimentou muita coisa legal no mercado e que a gente pode se encaixar bem para alguns cenários que a gente já tem hoje, né? E assim, então aí a gente já passou da etapa de experimentação e a gente está pronto para ir para a etapa de inovação. Cara, tentando mudar um pouco o horizonte aqui da discussão da Raro, quando vocês pensam a Raro como empresa, tá? Em termos de próximos passos, né? Eu acho que você falou um pouco da fundação, do princípio, do propósito ali. E ela nasceu um pouco com essa ideia do body shop como serviço. Quando a Raro nasceu há 12 anos atrás, você tinha um cenário muito bom de juros, de funding, de capital, né? Tinha muita abundância e os valuations mudaram muito, né, Sol, de um tempo para cá. O que você, quando você está sentado com o Ramon, vocês estão discutindo ali junto com o conselho, os próximos 5 anos da Raro, como que você vê isso, cara? A Raro mais do lado do equity aqui, tá? De construção. Eu vejo que a gente precisa gerar valor, né? E esse valor passa para a gente ter serviços agregados. E esses serviços agregados não é simplesmente ter as pessoas alocadas no projeto, mas é ter todo um arcabouço e ferramentas que a gente mesmo construa para tornar esses processos mais eficientes e, inclusive, que isso possa virar produtos para o mercado. Essa é a ideia do investimento na QGX de vocês? Sim, a QGX também é uma estratégia de produto, né? Tá. De diversificação, mas a gente tem, analisando essa onda de transformação que vai haver, que a gente falou há pouco, a gente vai precisar de novas tecnologias nos sistemas existentes. Entendi. E a gente não é uma boa ideia reconstruir tudo. Total. Mas a gente precisa agregar esses novos valores de inteligência artificial, de colaboração em tempo real, para tudo que existe. Então, a gente está investindo fortemente numa plataforma para construção e modernização dos sistemas, né, existentes. A gente chama de legado. Legado Sim. Não é uma coisa velha. Não. Legado se você colocou o primeiro usuário, ele é legado. Ele já faz parte do seu... Acabou que ficou na tecnologia, ficou um negócio pejorativo. Né, cara? Mas não é. E o fato é que, se as pessoas vão precisar interagir com esses sistemas, com essas informações de uma outra forma, a gente precisa de canais para facilitar isso. Então, a gente enxerga, nesse período de transição, são a prestação de serviços apoiados por plataforma e produtos que a gente construiu, para amadurecer esses produtos e transformar isso em produtos para o mercado. Entendi. Cara, excelente. A Raro é hoje uma das principais fornecedoras de mão de obra especializada no banco, mais do que a mão de obra, né? Participa desse discovery, ajuda a gente a pensar melhor. É um dos principais parceiros nessa frente, sem sombra de dúvida nenhuma, mas mais do que isso, né? Falei aqui da QGX, a Raro é nossa sócia dentro da QGX, mas também desenvolvendo o Invest Hub junto com a Araújo Fontes, que é uma iniciativa de incubação. Ainda é uma iniciativa de incubação junto com a Araújo Fontes, que é o outro investido do banco. E mais ainda, né, o que a gente espera fazer esse ano ainda, uma construção de labs, aprofundar mais nessa experiência. Então, para mim, esse é um grande case do que eu vejo hoje, como que o ecossistema de investidos não pode apoiar a outra, né? Eu vi ontem, a gente estava de novo, né, o meu boné de M&A ali, eu faço parte da incubação com vocês, e a gente estava ontem com as startups reunidas, e eu vi a interação de vocês. É diferente quando é uma interação, a dor de um founder com outro founder, é mais próxima do que de um executivo do banco, de um profissional do banco, com founder. Então, eu estou gostando muito de ver
esse ecossistema se fortalecendo. Sabe que ontem foi bastante interessante que em 15 minutos de café lá com o Rafael da QGX, a gente já marcou de desenhar um produto que a gente entende que é um produto legal para as duas empresas. Então, daqui a alguns dias ele vai para BH fazer uma imersão para a gente ir já bater na porta de alguém com aquela ideia, porque ele trouxe uma ideia e falou, cara, eu acho que essa ideia aqui funciona, mas eu preciso de ajuda aqui. Eu falei, não, a gente consegue fazer o que você está precisando. Então, rapidamente, sem fricção nenhuma, a gente tem uma hipótese barata de se validar, né? A gente tem todo o insumo para construir e isso é muito legal. Então, assim, foi bastante interessante. E é um pouco do que você falou também, no ambiente mais livre, né, Sol? Do que levar para dentro do banco, onde eu vou precisar passar por um comitê que vai ter que ter cybersecurity, advogado, compliance. E quando isso amadurece fora... Pô, total. Aí, ou seja, vale a pena o esforço, porque é necessário, né? Sim. É necessário. Então, vale o esforço de seguir nessa jornada. Não, e aí, esse para mim é o exemplo da geração por soma das partes, sabe? Essa ideia agrega valor para o banco consegue depois receber isso, e também foi graças justamente a essa conexão. Então, ali, QGX, Raro, BMG, e como você comentou, a sociedade, todo mundo ganhando como isso. Sol, foi excelente papo, leve, ficaria aqui mais 40 minutos fácil conversando com você. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço também, falaria aqui, contaria minhas bobagens aqui durante muito tempo. Muito obrigado aí pelo convite, e a gente está muito empolgado aí com esse apoio que a gente está recebendo de vocês, e a gente acha que boas coisas vão surgir dessas iniciativas. Não, obrigado. Sem dúvida nenhuma, esse ano promete. Continuem acompanhando o nosso Papo com RI, nesse especial sobre as investidas. Se tiverem sugestões de temas que gostariam de ver aqui, fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários ou para mandar para o ri@bancobmg.com.br. E até o próximo Papo com RI. Muito obrigado.